Muito bem, graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero fazer esse pequeno estudo, essa gravação, para que eu e você, para que a gente possa reconhecer a tamanha grandeza de Deus em preparar um plano para a salvação de todos os pecadores. Porque a palavra de Deus diz, amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi o nosso substituto. O plano tudo foi feito por Deus. Tudo está na dependência de Deus. Ele mesmo se fez maldito, se fez pecador, para que nós pudéssemos ser justificados pela sua morte e pela sua ressurreição. A Bíblia diz, amados, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer por todos os pecadores, para que nenhum pudesse perecer, mas todos tivessem a oportunidade de salvação. Então diz a palavra de Deus que Jesus Cristo é o nosso substituto, ou seja, Ele foi predestinado por Deus, pelo próprio Senhor. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, olha o que ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado, quer dizer, santo, imaculado, mas se fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que a gente fosse justificado das nossas falhas e de todos os erros, de todas as transgressões, de todo o mal que nós tínhamos feito, que nós fazíamos. Nós agora temos a justificação no santo nome de Jesus. Então Ele foi o meu substituto, Ele é o seu substituto. Diz a Bíblia que o seu sacrifício é agradável diante de Deus. Ele satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. Ele mesmo, Jesus, Ele nos eleva a uma posição muito e muito privilegiada. Lembra-te de quando você vivia no mundo, quando nós vivíamos no mundo, como é que nós vivíamos? Mergulhados no pecado, na injustiça, na mentira, na prostituição, todo tipo de transgressão, todo mal estava conosco. Nós vivíamos, estávamos mergulhados nesse lamaçal de pecados. Mas Jesus Cristo, Ele nos tira desse lamaçal de pecado e nos eleva a uma posição, mas muito privilegiada, muito privilegiada. Ele nos propicia ricas bênçãos. Tanto que Paulo, lá em Romanos capítulo 8, no versículo 32, 8:32, ele diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ou seja, Ele nos propicia todas as bênçãos, tudo que você necessitar, tudo que a nossa alma quiser, estiver necessitando, Deus providencia todas as bênçãos para todos aqueles que entregam suas vidas a Jesus, que faz a decisão entregar a vida a Jesus. Amém? Lembre-se, Ele é o nosso substituto. Ele se fez maldito para que eu e você nos tornássemos bênçãos de Deus. Outra coisa, Ele também nos coloca sobre cada crente. Isso aqui é muito importante de você saber. Além de tudo isso que Ele fez, como nosso substituto, né? Ele foi predestinado por Deus exatamente para esse plano, o propósito de salvar todos os pecadores. Ele satisfaz todas as exigências de Deus, como nós vimos aqui na palavra, nos eleva a uma alta posição, uma posição de grande privilégio. Mas para com tudo isso, saiba também que existe uma responsabilidade e um preço em que cada servo, cada membro, cada discípulo do Senhor tem que pagar. A coisa não é propriamente de graça, sem valor algum, do jeito que muitas pessoas pensam. Não. Ele também nos coloca sobre cada crente, cada servo de Deus, Jesus Cristo nos coloca uma grande responsabilidade. Se você ver lá em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, no versículo 14, diz assim, olha o que está escrito.
o qual a si mesmo se deu por nós. Ele se deu por mim e por você, a fim de remir-nos. O que é remir-nos? Resgate, nos resgatar, nos tirar da vida que nós estávamos, colocar naquele local de honra, local de privilégio, uma posição muito bem privilegiada. Por isso que ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si, purificar para Ele, para Jesus, para o Senhor, um povo todo seu, um povo exclusivo, povo do Senhor, para Jesus. Aí diz, um povo zeloso e de boas obras, zeloso e de boas obras. Veja que o servo de Deus, nós, cada um de nós como discípulos do Senhor, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, marcados, selados pela sua promessa, pelo selo de Deus, através do Espírito Santo, quando nós recebemos o chamado de Deus para a sua obra, não podemos mais viver, permanecendo viver da mesma forma que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Por isso é que ele diz, olha, o qual a si mesmo se deu por nós, ele se deu por mim e por você, a fim de remir-nos, ou seja, nos resgatar cada pecador, né? De toda iniquidade, ou seja, de todo mal, de toda transgressão, e purificar para si um povo todo zeloso e de boas obras. Obras todas agora através de uma atuação espiritual, do sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas todas elas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Essa responsabilidade nós podemos ver também lá em 1 de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ver aqui na palavra, capítulo 2, no versículo 20 e 21. 2, 20 e 21. Diz assim, olha o que está escrito. Isso aqui é para mim e para você. Isso aqui é para a igreja do Senhor Jesus. Aquela que foi comprada pelo seu próprio sangue. Ele nos substituiu. Ele foi o nosso substituto. Ele se fez maldito. Foi pregado naquele madeiro para que nós pudéssemos ser livres. Livres de todas as acusações, de todos os pecados, de todas as dívidas que nós tínhamos com o mundo. Nós fomos livres. Glória a Deus por isso. Aí ele diz, 1 Pedro 2, 20 e 21, está escrito assim, que glória, porém, é essa, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Olha aí. Se, porém, fazendo o bem sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Ou seja, todo servo de Deus, amados, ele tem que ser provado. Todo servo de Deus, ele é provado. A sua fé, todos os dias nós somos provados. Nós temos que passar, sim, por tribulações, situações difíceis, porque Jesus passou por tudo isso. Existe algum tipo de pessoas aí que acha que, agora porque eu sou crente em Jesus, está tudo bem, não existe mais perseguição nenhuma, estou livre, tenho garantia da minha salvação. Não, não, não. Jesus Cristo, lembra que Jesus Cristo disse, todo aquele que quiser tornar-se meu discípulo vai ter que carregar a sua própria cruz? As perseguições, as injúrias, as rejeições desse mundo, tudo tem que acontecer de acordo com o que está escrito na palavra. E nós, como servos de Deus, nós precisamos, se sentir felizes, bem-aventurados, felizes por suportar tamanhas pressões desse mundo, perseguições e rejeições desse mundo. Por isso que ele diz, que glória é essa, que se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência? E Jesus é tudo para nós, amados. Jesus supera tudo isso, que tem preparado para mim e para você lá. Ninguém tem condição de nem compreender as maravilhas que estão preparadas para todos aqueles que amarem o Senhor. Aí ele diz, se porém fazendo o bem sois afligidos, suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Aí vem o versículo 21. Para isso, olha aí,
para isto fostes chamados. Está vendo como não é como muitas pessoas pensam? Para isso fostes chamados, porque também Cristo, ou seja, Jesus, padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que cada um sigais as suas pisadas. É a grande responsabilidade de um crente, de um servo de Deus. Vai estar convicto de que viver realmente nesse mundo, nós vamos ter que enfrentar feras e mais feras. Vamos ter que enfrentar esse mundo. Aceitar Jesus Cristo, andar com Jesus Cristo, é renunciar, enfrentar e andar na contramão desse mundo. Esse é o grande valor. Por cada um nos tornarmos filhos, servos de Deus. Porque Jesus Cristo, sim, Ele foi o meu substituto, Ele foi o seu substituto. Você foi, nós fomos. A igreja do Senhor Jesus foi elevada numa mais alta posição e privilegiada. Então nos cabe a cada um de nós o quê? A responsabilidade. Responsabilidade de ser um representante do próprio Senhor, um representante da glória aqui nessa terra. Amém? Isso é para ficar bem ciente, ficar gravado na sua mente, no seu coração, a responsabilidade que nós passamos a ter agora, quando nós nos tornamos servos de Deus, discípulos do Senhor. Para isso fosse chamados, porque também Cristo padeceu por vós nas tribulações. Todo servo de Deus tem que passar por tribulação, meu filho. Amém? Para isso fosse chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo. Você acha que Jesus não foi perseguido? Você acha que ele não foi rejeitado? Foi rejeitado por todos, humilhado, mais humilhado dentre todos os homens, Jesus Cristo. Ele foi o meu substituto. Mas o que está preparado lá na glória para mim e para você, a nossa mente nem consegue imaginar o privilégio, a bênção que está preparada para todos nós, para todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra.